está na ponta da linha, Ricardo Diniz. Nós vamos cumprimentar e tratar do tema. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Itamar. Bom dia, Cícero. Bom dia, ouvintes. Muito bem. Um jornal local trata de uma matéria aqui divulgada no dia de ontem. O comércio vendeu menos, mas gastou com decoração. Eu não vou, evidentemente, ler a matéria toda, mas parte da matéria. E eu gostaria que você, Ricardo Diniz, comentasse a respeito disso, que trouxe dúvidas aí ao comerciante, né? A matéria diz o seguinte: a Associação Comercial Empresarial de Jundiaí pagou 20 mil para a reforma de enfeites de Natal, enfeites da campanha Natal dos Sonhos, e não utilizou em dezembro passado, quando o centro ficou sem decoração. O material foi reformado após um contrato de 40 mil entre a CE e Lijunes, a Liga Jundiense das Escolas de Samba. A associação, contudo, pagou apenas metade em virtude de ter desistido de decorar as ruas. Na ocasião, o presidente da entidade, que está na ponta da linha conosco, Ricardo Diniz, afirmou que o centro não receberia os enfeites devido à falta da ajuda financeira da prefeitura. Muitos enfeites ficaram danificados no Natal anterior, quando houve grande decoração, precisaram de reforma. O presidente da Lijunes, William Paixão, da Liga, uma prestadora de serviços, executou e foi possível com 20 mil reais, não foi possível. Bom, para a restauração dos anjos e outros enfeites, foi contratado um profissional terceirizado. A Liga, que esperava lucro com um contrato para investir no carnaval, diz não ter ganhado nada. Então tem uma matéria aqui que trata um pouquinho desse assunto. Nós gostaríamos, presidente, que o senhor falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho essa questão dessa matéria que o senhor já tem conhecimento. O que quer dizer esta matéria? Perfeito, Itamar. Olha, eu sinceramente ontem, quando eu me deparei com essa notícia, fiquei muito surpreso negativamente, mesmo porque uma manchete que coloca a CE paga 20 mil reais para reformas de enfeite de Natal sem utilidade. Eu acho que esse termo sem utilidade já é um pré-julgamento da notícia. Eu acho que, no mínimo, eu teria que ser ouvido para fazer parte do conteúdo do que está escrito aqui, e aí colocar, sim, o meu pensamento e os reais fatos que acontecem aqui na Associação Comercial. O senhor não foi procurado para falar desse assunto por esse jornal? De maneira alguma. Infelizmente, não. Eu fico, inclusive, muito chateado, porque qualquer tipo de mídia, quando ela se propõe a fazer uma divulgação de alguma coisa, ela precisa, sim, procurar os fatos. E aí, através, o único caminho para você procurar os fatos, dá a oportunidade, de maneira exométrica até, para que as partes falem sobre o assunto. E eu não fui nem consultado. E aí, passa a não ser nem fato, passa a ser uma simples versão. E eu fico preocupado com qualquer tipo de imprensa se preocupa com versões e não com fatos. Mas vamos lá. Esse dinheiro que é pago, ele faz parte de um rito, faz parte de um processo de trabalho da preparação do Natal dos Sonhos, da edição do Natal dos Sonhos. E esse pagamento foi feito em setembro, quando ainda tínhamos a esperança de fazer o Natal dos Sonhos. Só que ele foi pago porque foi feito um serviço, foi feita a reforma de todo o material que pode ser usado e está, sim, com a sua utilidade em perfeitas condições para ser usado não só pelo Natal, mas para qualquer evento que possivelmente a administração futura pense em fazer. Então, eu fico muito chateado, sinceramente muito chateado, quando fazem uma divulgação que tem, inclusive, um pré-julgamento. E não só um pré-julgamento, porque ao lado desta notícia, vem notícias de uma chapa que disputa a eleição aqui na Associação Comercial. Ora, aliás, Ricardo, deixa eu até interromper você e dizer, essa notícia ao lado da matéria, ela diz o seguinte: a falta de enfeites no centro em dezembro motivou um grupo de comerciantes a formar uma chapa de oposição para concorrer às eleições da ACE em 5 de fevereiro, na sede central do Grêmio CP. Divulga aqui data e horário. No último Natal, o comércio registrou uma queda de vendas de 4,2% em relação ao mesmo período de 2011. Itamar, olha, você perceba a forma que é noticiado. É como se, sem uma decoração, o Natal amargasse, o comércio amargasse um decréscimo nas vendas. Ora, as outras cidades tiveram o mesmo problema, independente da decoração. Eu sou o maior incentivador para que a gente tenha na nossa cidade projetos como Natal dos Sonhos e tantos outros que nós fazemos, Dia da Moda, enfim. Mas o que me
me deixa chateado e surpreso é quando você concilia de forma não apartidária, porque isso tendencia as pessoas, e aí cria ao lado disso uma colocação de uma disputa falando exatamente, pura e simplesmente, de uma chapa que disputa aqui. Olha, nós temos duas chapas que disputam a eleição na associação comercial. Eu tenho, pelo menos num pensamento, que é a obrigação de qualquer tipo de mídia, seja ela falada, televisiva ou principalmente impressa, que quando falar de um assunto tão importante, de tanta relevância como esse, ouça, se for falar de eleições, ouça as duas chapas. Se for falar da entidade, ouça sim a palavra do seu presidente. Não prejulgue os acontecimentos que aqui acontecem, porque não tem a vida, não tem o dia a dia da associação comercial. Eu, sinceramente, Itamar, eu estou surpreso negativamente, porque eu acredito na mídia. Aliás, a mídia, a imprensa, é a maior ferramenta de democracia que nós temos. E aí eu fico surpreso quando ela faz com que se possa citar como exemplo um árbitro de futebol que tem aí a sua predileção e acaba usando isso com o seu apito no momento da partida. Isso aí eu acho que precisa parar de acontecer. Os estão aí. Eu nunca me neguei a dar nenhuma entrevista sobre nenhum assunto. E esse dinheiro é um dinheiro que é gasto, prevendo que vai acontecer. As coisas estão muito bem guardadas, inclusive, Itamar, se você tiver a possibilidade de conversar com o presidente da Liga das Escolas de Samba, uma bonita parceria que nós damos relevância também para esses grandes profissionais no momento do Natal, não só no samba, então não só no carnaval, não só no carnaval. Então eu acho assim, o meu pensamento é este: precisamos sim divulgar os fatos, mas de maneira exométrica, de maneira igualitária. Quando falarmos, não podemos expressar a nossa opinião, porque ela pode ser uma opinião tendenciosa. E aí você acaba iludindo o eleitor a criar uma opinião, muitas vezes errada,